Coleção Lições Bíblicas, ano de 1935, comentadas pelo pastor Nils Castberg, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. Lição 9, 3 de março de 1935. O amor nos ensinos de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 e 23, capítulo 3, versos 8 a 16. Purificando as vossas almas na obediência da verdade pelo Espírito, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. E, finalmente, sedes todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente, misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que, para isto sois chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios que não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes imitadores do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Texto áureo. Este é o meu mandamento, que vos amais uns aos outros, como eu vos amei. João capítulo 15, verso 12. Resumo da lição. Pedro ensina a pureza e a caridade, verso 22. Pedro mostra o poder da palavra de Deus, verso 23. Pedro mostra para que o crente é chamado, versos 8 a 11. A observação do Senhor, verso 12. O sofrimento por amor de Cristo traz bem-aventurança, versos 3 a 16. Pedro e os apóstolos atacaram o pecado sob toda forma, pois sabiam que a pureza era a principal coisa na vida cristã e necessária para se ter comunhão com Deus. O próprio Mestre dissera: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Os meios para a purificação são diversos: o sangue de Cristo, o fogo do Espírito Santo, a obediência à palavra de Deus, etc. A pureza traz a união e o amor entre os remidos. Vede 1 João 1, verso 7. Pedro não mostra somente o meio pelo qual podemos ser purificados e receber o amor, mas dá-nos também uma explicação clara a respeito do meio do novo nascimento. E esse meio é a palavra de Deus viva. Quando se fala da palavra de Deus viva, fala-se de duas coisas. A palavra sem o Espírito Santo é morta, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O novo nascimento se efetua pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, e dará, para aquele que crê, a natureza divina. Eternamente seja louvado o Senhor pela sua palavra. O apóstolo São Pedro recebeu uma vocação clara do seu mestre à beira do mar da Galiléia, e, portanto, estava convencido de que o crente é chamado para um certo fim. Muitos pensam que o crente é salvo e chamado apenas do pecado, da perdição do inferno e nada mais. Esses não compreendem que nós temos uma outra vocação, a qual é a de trabalhar na seara do Senhor, cada um no seu lugar. Somos chamados para amar uns aos outros, para fazer o bem e guardar nossa língua do mal, vivendo do modo que o mundo compreenda que somos cristãos verdadeiros. Vivendo em pureza, experimentando a palavra, praticando o bem, assim devemos andar, pois o Senhor tem os seus olhos e ouvidos abertos e conhece os nossos feitos. Ele vê todo o mal que praticamos por palavras ou atos.
Se fazemos o bem, ele também o sabe, e por isso receberemos a recompensa no dia da ressurreição. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3, verso 12. Os crentes não escaparão ao sofrimento e à perseguição neste mundo. Em todos os tempos, eles têm sofrido por causa da justiça. Quando eu estava na Suécia, no ano passado, fui certo domingo pregar num culto ao ar livre, num grande parque em Estocolmo. Enquanto caminhava, um irmão que comigo estava me dizia: "Estás vendo aquela moça que vai à nossa frente?" Eu disse: "Sim, vejo-a." Então ele falou: "Aquela moça foi expulsa do seu lar quando aceitou Jesus. Entretanto, ela continuou firme. E, como essa, quantas outras moças e moços não têm sido maltratados da mesma forma por causa da justiça?" Pedro disse que o sofrimento por amor da justiça traz bem-aventurança. Isto é muito certo. E essa bem-aventurança é para esta vida e por toda a eternidade. Convém, portanto, padecermos resignadamente todas as vezes que o for necessário.